Ei, pessoal, hoje estou aqui para gravar para vocês dicas sobre repertório sociocultural. Vou mostrar para vocês como usar a Constituição na redação de vocês, vai ficar bem criativo. A Constituição, gente, ela trata sobre todos os assuntos: saúde, educação, cultura, meio ambiente, segurança, cidadania, democracia. Então ela vai tratar de diversos assuntos. Então eu peço que vocês peguem o caderno e anotem essas dicas para toda redação que vocês fizerem, tentar inserir um dos artigos. Eu acho que vai ficar bem criativo e diferente, né? Então acho bacana colocar. Se já gostarem da dica, dê um like e se inscreva no canal, beleza? Me ajuda aí, pessoal. Então vamos lá. Constituição. A nossa Constituição, gente, ela é de 1988. Por que foi feita essa Constituição em 1988? Gente, nós vivemos um período de ditadura militar de 1964 a 1985 e era um período assim muito duro, um período muito difícil, onde havia muita repressão, muita censura, não havia essa livre manifestação do pensamento igual tem hoje. Então essa Constituição Cidadã veio para restaurar a democracia e a liberdade das pessoas. Então é um ponto bom de se tocar. A nossa Constituição ela é conhecida como Constituição Cidadã. E quais seriam outros conceitos relacionados a essa Constituição? Eu posso falar ora Constituição Federal, ora apenas Constituição, ou Lei Maior, ou Carta Magna, que são sinônimos aí de Constituição. Vamos começar falando aí sobre o artigo 1º. O artigo 1º ele traz os fundamentos do Brasil. Quais são os fundamentos? Vou trazer os métodos mnemônicos para vocês, ó. Só se diva plu. Então, só se diva plu seria os fundamentos. Então, sou de soberania, o Brasil é um país soberano, independente. Si de cidadania, porque nós somos cidadãos e participamos ativamente da política. De dignidade da pessoa humana. Então, é esse princípio da dignidade, do respeito ao próximo. Vá de valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. Então, o Brasil não interfere diretamente na economia, deixando as pessoas se desenvolverem sozinhas. E o plu, que é pluralismo político, significa o quê? Não apenas pluralidade de partidos políticos, mas pluralidade de raças, pluralidade de crenças, de religião, de ideais, de partidos políticos. Então, dizer que o Brasil adota pluralismo político, essa ideia plural, bem ampla. Então, o artigo 1º ele é bem interessante. Outro artigo interessante de citar também é o artigo 3º, que fala sobre os objetivos do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Vocês vão decorar para mim assim: CONGAPROER. Com, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quer dizer, uma Constituição que pensa nas pessoas. Depois promover o bem de todos sem preconceitos. O G, de garantir o desenvolvimento nacional, e o E, de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Então, tudo que for problema relacionado à desigualdade social, dá para citar aí o artigo 3º. O nosso artigo 4º, ele trata sobre os princípios que são regidos pela Constituição, até a nível internacional. Quais são esses princípios? Prevalência dos direitos humanos, o Brasil fala muito nesse respeito aos direitos humanos. Solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então o Brasil é contra qualquer forma de violência. O Brasil é um país da paz. Então tudo for assunto ligado à violência, a gente pode citar aí o artigo 4º, ok? Agora, a gente vai falar sobre o artigo 5º. Esse artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais é um artigo bem amplo. O artigo 5º é o maior artigo do mundo. Olha o que o artigo 5º já fala logo no seu caput, que é bem importante aí. Olha o que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, não pode ter distinção de qualquer natureza. Depois diz que é inviolável o direito à vida, à propriedade, à segurança, à igualdade e à liberdade. Então, tem um método que chama VPSIL. Então, tudo que for tema ligado
a questão da vida, da propriedade, da segurança, de igualdade e de liberdade, dá para citar o caput. Caput é a cabeça do artigo ali. Depois, nos incisos, inciso 1º, inciso 2º do artigo 5º, a gente vai ter muitos artigos. Então, eu vou tratar com vocês aqui os artigos que são mais interessantes. Então, vamos ver um aqui, ó, que é legal. É livre a manifestação do pensamento. Então, se for algum tema ligado, por exemplo, à biografia não autorizada, algum tema ligado à manifestação popular, por exemplo, dá para usar esse tema. É livre a manifestação do pensamento. Outro que fala também, ninguém será submetido à tortura, né, que também fala no artigo 5º. É inviolável a vida privada, que no caput também vai falar. É assegurado a todos o acesso à informação. Então, dá para até citar na intervenção, colocando assim, a Constituição, no seu artigo 5º, diz que é assegurado a todos o acesso à informação. Logo, a mídia, aí começa a falar sobre a mídia. Fica legal, fica criativo. Outra coisa que vem, fala no artigo 5º, fala sobre a igualdade entre homens e mulheres, a livre locomoção em território nacional, liberdade de consciência e de crença, também é bacana de colocar. O livre direito à manifestação, também legal. E também garantido o direito de propriedade. Então, eu acho que muitos temas dá para abarcar aí o artigo 5º da Constituição. Agora vamos falar do artigo 6º, que trata sobre os direitos sociais, que são direitos de segunda geração, porque trata dos direitos relativos à igualdade. O artigo 6º fala quais são os direitos sociais. Aí eu vou trazer para vocês um método mnemônico para decorar esse artigo 6º. Vocês vão decorar assim: Tetemos LPs de Maísa. Maísa era uma cantora. Então, Tetemos LPs, aqueles discos de vinil antigo, né? Nem é da época de muitos de vocês aí. Mas Tetemos LPs de Maísa. T de trabalho, T de transporte, E de educação, M de moradia, temos, né, S de segurança, depois L de lazer, PS de previdência social, MA de proteção à maternidade, dá para colocar em muito tema, proteção à infância, se for assunto ligado à infância, saúde e alimentação. Então, temos LPs de Maísa, seria o meu artigo 6º, que é bacana de dizer aí. Vamos ver um outro artigo legal de colocar. Artigo 144, que fala sobre segurança pública, se for assunto ligado à violência, algo relacionado ao papel da polícia. Aí dá para colocar esse artigo 144, que diz o quê? A segurança pública, dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos. Bacana esse, né? Temos o artigo 170, que fala um pouco sobre a economia. Vamos ver como é que é, ó. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, sempre fala sobre a valorização do trabalho na livre iniciativa. Tanto no artigo 1º quanto o artigo 170 fala sobre isso. O artigo 215 fala sobre a cultura. Lembra que no ano passado o tema foi cultural, no Enem? Então, ó, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, qualquer tema ligado à cultura, dá para citar esse artigo. Se não lembrar, o artigo fala, segundo a Constituição, fica legal também, às vezes não decorou o artigo. Artigo 218 fala sobre a tecnologia, o incentivo à tecnologia, gente. O artigo 218 fala que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico, então fica bem bacana de colocar também. O artigo 226 fala sobre a família, se for tema ligado à alienação parental, tema ligado à família plural, né, os vários tipos de família do século XXI, dá para citar esse aqui, ó, que a família é a base da sociedade e terá especial proteção do Estado. Então, relativo aí à família, é bacana de colocar esse aí. Agora vamos falar sobre o artigo 231, que fala sobre os índios. Nunca caiu sobre o índio, eu acho que é um tema relevante, que fala sobre a defesa dos índios, na proteção do seu idioma, do respeito de suas crenças, do direito deles terem a terra onde eles moram. Então é bacana que a própria Constituição
prega esse direito de proteger os índios. Tem um artigo também 196 que fala sobre a saúde. Esse é muito bacana de usar também, que fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. O Estado tem que ser responsável por fornecer saúde a todos. Então é bacana. Se por acaso o Estado for negado esse direito à saúde, a pessoa entra com um mandado de segurança. Aí no mandado de segurança o Estado é obrigado a pagar tratamento, medicamento. Então outro dispositivo constitucional que é bacana de colocar em redação, mandado de segurança. E temos o artigo 225, que fala sobre os direitos ao meio ambiente. É um tema que pode cair, questão hídrica, questão sobre lixo. Então tem muita questão do meio ambiente que pode vir, ó. Como é que a gente pode colocar o artigo 225? Ó? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então a própria Constituição prevê isso aí. Então espero ter ajudado, espero que vocês tenham anotado toda a dica e passem a usar na redação. Então muito obrigada.